Bom dia, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto do nosso sermão de hoje é o texto do Santo Evangelho, encontrado em São João, capítulo 3, do verso de número 14 ao verso de número 21. São João, capítulo 3, do verso de número 14 até o verso de número 21. Diz assim a palavra do Senhor: E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Essa é a palavra do Senhor. Vamos ao nosso Deus em oração. Bondoso e misericordioso Deus, que as palavras da minha boca e a meditação dos nossos corações sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha nossa e redentor nosso. Amém. Meus irmãos, o texto de João, capítulo 3, o verso 16, é, sem dúvida alguma, o verso bíblico mais conhecido, ou pelo menos, poderíamos dizer que é o texto mais apreciado no meio da cristandade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Essa declaração do amor de Deus pelo mundo é profundamente reconfortante para muitos de nós, para todos os crentes. Essa declaração do amor de Deus é uma declaração profundamente reconfortante para muitas pessoas, em diversos níveis e aspectos de vida diferentes. De fato, a boa notícia de que Deus amou o mundo de tal forma, que foi capaz de entregar o seu próprio Filho, o seu Filho amado, o seu Filho unigênito, para ser levantado numa cruz, por nossa causa, por causa de pecadores. Assim como a serpente de bronze foi levantada em uma haste para a cura do povo de Deus no Antigo Testamento, a boa notícia de que Deus amou o mundo de tal forma e ergueu o seu próprio Filho numa cruz, não é pouca coisa, não é informação trivial. E a analogia com o texto de Números nos leva a refletir ainda mais. O evento descrito em Números, o texto que nós lemos na nossa liturgia, ocorre durante o Êxodo. O povo de Deus, em busca de liberdade, saindo do Egito, peregrinando no deserto, manifesta a sua ingratidão para com Deus, mais uma vez, manifesta a sua insatisfação com Deus. E então Moisés levanta a serpente flamejante para que os israelitas, aqueles que estavam sendo mordidos pelas serpentes venenosas, devido à sua própria rebeldia, para que eles pudessem olhar para essa serpente e pudessem ser curados, pudessem receber vida de novo. Assim como naquele tempo, meus irmãos, agora Deus olha para um povo totalmente rebelde, igualmente rebelde,
um povo igualmente pecador, um povo igualmente ingrato. Ingrato com tudo que Deus fez, com a sua criação, com a boa ordem da criação, com a boa ordem da vida, de tudo aquilo que Deus nos concede. E agora então Deus olha para esse povo rebelde, como nós, ergue o seu Filho diante dos nossos olhos, para que aqueles que contemplarem a Ele, aqueles que olharem para o seu Filho com fé, reconhecendo que é o próprio Filho de Deus crucificado no nosso lugar, para que nós possamos ter vida, uma vida que não se reduz, não se resume a essa vida aqui, mas uma vida eterna, vida após a morte, mas não somente após a morte, mas vida agora também. Mas eu me pergunto, meus irmãos, ao refletirmos mais profundamente a respeito desse texto, será que ele é somente reconfortante para nós? Será que é só isso que ele significa para nós cristãos, para aqueles que ouvem o Evangelho? Será que o propósito de João é tão somente este? Trazer conforto e consolo, que de fato é importante, mas será que é só isso? Quero levar os irmãos a considerar as palavras do apóstolo Paulo a Tito, sobre pastorear a igreja na ilha de Creta. E essa é a exortação do apóstolo Paulo a Tito. Diz assim, Tito, capítulo 2, do verso de número 1 ao verso 11. Um texto um pouco longo, mas prestem bastante atenção no texto. Diz assim: Tu, porém, fala o que convém a essa doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, sejam respeitáveis, sejam sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu proceder, não sejam caluniadoras, não sejam escravizadas há muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao seu marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos jovens, aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos, moderados, tenham bom senso. Paulo muito esperto aqui, né? Até bastante otimista, né? Exigir de jovens bom senso e moderação. É um homem que crê na palavra de Deus. Quanto aos jovens, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam moderados. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Verso 9. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. E aí o verso de número 11 encerra dizendo assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Façam tudo isso, sejam obedientes a tudo isso. Por quê? Porque mulheres maduras, homens maduros, jovens mulheres, marido e esposa, devem se comportar de tal forma. Por quê? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora. A graça de Deus se revelou salvadora a todos os homens. É importante, meus irmãos, nós percebermos as semelhanças entre a exortação de Paulo a Tito e o nosso texto de João.
Aqui, Tito é encarregado de ensinar a sua congregação a mostrar amor a todos os homens, justamente porque Deus os amou. Justamente porque Deus os amou ao ponto de enviar o seu Filho de maneira salvadora. Tito é encarregado de ensinar as suas congregações a mostrar amor a todos os homens, porque Deus amou o mundo ao ponto de enviar o seu Filho de maneira salvadora. De maneira salvadora, de maneira redentora. E percebam, meus irmãos, como isso é desafiador. Como isso é desafiador. Capítulo 3, o apóstolo Paulo diz assim: pois nós também, nós cristãos, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós também em outro tempo éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixão e prazeres, vivendo em maldade, em malícia, em inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Não se esqueçam, é isso que Paulo está dizendo, não se esqueçam da onde Deus tirou vocês. Vocês que foram resgatados por Jesus Cristo, vocês que lutam para viver uma vida santa diante de Deus e do mundo, antes, vocês também eram assim. Mas Deus amou o mundo de tal forma, que Ele foi capaz de resgatar até vocês. Nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixão e prazeres. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Em verdade, Paulo já havia mencionado o tipo de companhia que os vizinhos dos cristãos de Creta eram, o tipo de vizinhos que eles tinham. E ele diz assim: um dos próprios profetas desse povo, dessa gente, diz assim: cretenses sempre mentirosos, cretenses feras terríveis, ventres preguiçosos. Essa é a definição do povo de Creta por um dos seus próprios profetas. Cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Poderíamos, meus irmãos, facilmente substituir cretenses por porto-alegrenses. Não poderíamos? Porto-alegrenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos, ou qualquer outra naturalidade. A questão é que esses seres mentirosos, preguiçosos e glutões são aqueles para quem os cristãos devem estar sempre prontos para toda boa obra. A questão é que esses seres mentirosos, preguiçosos e glutões são quem nós éramos fora de Cristo. E portanto, os cristãos devem ser gentis. Os cristãos devem mostrar perfeita cortesia, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu próprio Filho para morrer por esse povo, para morrer por essa gente. Seres mentirosos, preguiçosos, glutões, como o apóstolo Paulo faz questão de citar, são aqueles a quem os cristãos devem amar, devem estar prontos para toda boa obra, devem mostrar perfeita cortesia, devem ser gentis. O que não exclui, com certeza, a necessidade de repreensão, a necessidade de correção, a necessidade de oposição. Mas tudo deve ser feito de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com o nosso coração. Acreditar, confiar, se confortar no Evangelho de Deus, do Deus que ama um mundo de pecadores malignos e rebeldes, como nós próprios éramos. Acreditar, confortar-se e confiar
no Evangelho do Deus que ama um mundo de pecadores malignos e rebeldes como nós éramos, e que foi capaz de oferecer o seu próprio Filho numa cruz, oferecer o seu próprio Filho, o Filho Santo, numa cruz, em favor de pecadores egoístas, incapazes de pensar no próximo, requer uma nova vida radical. Crer no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, crer que Deus amou o mundo de tal forma, não é apenas conforto para nós, mas também nos desafia. Requer uma nova vida radical, requer uma nova disposição do coração, requer sacrifício, como o próprio Filho foi capaz de fazer. Não pode, meus irmãos, ser apenas um versículo que nós colamos em algum lugar da nossa casa, seja geladeira, um quadro, no banheiro. Não pode ser apenas um versículo que nos conforta do amor de Deus, a respeito do amor de Deus, quando nós estamos tristes, quando nós estamos cansados, quando nós estamos desmotivados. Ainda que tudo isso seja verdade, mas a palavra de Deus, a promessa de Deus, a palavra do apóstolo João aqui, não se reduz a isso. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, pois aqueles que não creem no nome de Jesus, já estão julgados. Já estão julgados. Já estão vivendo em trevas, como João fala aqui. Paulo fala aos romanos, o tipo de vida que o mundo está vivendo é o próprio juízo de Deus sobre eles. Homossexualidade, infidelidade, todo tipo de pecado, não apenas sexual, roubo, tudo isso já é viver debaixo do juízo de Deus, já é uma vida desgraçada, longe da graça de Deus. Tudo isso, o mundo já está debaixo de condenação, já está debaixo de juízo, e portanto Jesus Cristo não veio para julgar, nem é necessário, eles já estão debaixo de juízo, mas serão julgados mais uma vez, na sua volta, quando ele vier, definitivamente. Mas o fato é que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, pois aqueles que não creem no nome de Jesus, já estão debaixo de julgamento, já estão vivendo em trevas, já estão vivendo o próprio juízo de Deus. E saber disso exige incondicionalmente que nós compartilhemos dos mesmos sentimentos que Deus tem por esse mundo. O nosso sentimento nunca é de deixa como está, né? Deixe que se ralem, deixe que se explodam. Esse foi o sentimento do nosso Senhor Jesus Cristo? De forma alguma, de maneira nenhuma. O sentimento de Deus, o sentimento de Jesus Cristo foi simplesmente entregar ao mundo a sua desgraça. Por isso ele enviou o seu Filho unigênito, o seu Filho perfeito, o seu Filho amado, para morrer por nós, para manifestar a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça e o seu desejo de viver conosco. Portanto, meus irmãos, saber disso, reconhecer isso, proclamar João 3,16 incondicionalmente, exige de nós que nós compartilhemos esse mesmo sentimento de Deus. Amor sacrificial. Amor sacrificial que deve ser praticado em favor do mundo, em favor dos perdidos. Não existe, meus irmãos, outra forma de crer no amor sacrificial do Filho de Deus. Amor sacrificial pelo mundo. Não tem outra forma de crer. Não há outra forma de crer em João 3,16, senão dessa forma.
Se cremos somente com a nossa boca, se a nossa fé não produz obras, é uma fé morta. É isso que Tiago nos fala. Não é que não haja fé. Nós temos uma fé, mas é uma fé morta. Não serve para absolutamente nada. Nem para a sua salvação, nem para a salvação de mais ninguém. Proclamar João 3,16 com a nossa boca, enquanto nós não vivemos João 3,16, não serve para absolutamente nada, a não ser para acumular juízo sobre a nossa cabeça. Não existe outra forma de crer no amor sacrificial do Filho de Deus pelo mundo. Assim, depois de orientar a Tito para lembrar aos cristãos cretenses de amor, de mostrar amor aos ímpios, mostrar amor aos perdidos, e de lembrar principalmente que eles próprios já estiveram uma vez no mesmo lugar, no mesmo caminho de perdição, o apóstolo Paulo diz assim: fiel esta palavra, e quero que a proclames com firmeza, para que aqueles que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e são proveitosas a todos os homens. Lembrar da misericórdia de Deus para conosco exige necessariamente, inevitavelmente, que mostremos misericórdia aos outros. Não que pratiquemos, meus irmãos, um mero sorriso piedoso. Não que simplesmente afirmemos: eu te amo, de maneira hipócrita. Mas que nós pratiquemos ativamente o amor ao próximo, nos dedicando às boas obras, buscando a salvação do mundo. João 3,16, compreendido com todas as suas ramificações, que é a única forma de realmente entender esse texto, é um versículo extremamente desafiador. Devidamente compreendido, é simplesmente mais um dos chamados de Jesus para negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Ele, por onde quer que Ele nos conduzir. João 3,16, devidamente compreendido, é simplesmente mais um dos chamados de Jesus para negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Ele, não apenas onde nós queremos, não apenas onde é confortável, não apenas aonde a palavra de Deus bate com a nossa palavra, bate com aquilo que nós gostamos, mas por onde quer que Deus nos conduzir. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, aos seus filhos, aos seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, esse alguém não pode ser meu discípulo. Essa é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Se alguém é incapaz de colocar Jesus Cristo em primeiro lugar, e é incapaz de aborrecer a pai e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, por causa de Jesus Cristo, esse alguém não pode ser discípulo de Cristo. Esse texto é uma afirmação absoluta e irrevogável, de que devemos não apenas adorar e servir somente ao Pai, na pessoa do Filho, pelo poder do Espírito Santo, o que, convenhamos, nos nossos dias é bastante fácil. Há alguns anos nós criticávamos e falávamos a respeito do catolicismo nominal. Eu sou um católico não praticante. Agora, no nosso meio, nós temos evangélicos não praticantes. Não, eu sou evangélico também. Eu sou espiritual também. Mas o fato, meus irmãos, é que esse texto é uma afirmação absoluta e irrevogável, de que devemos não apenas proclamar com as nossas bocas, adorar e servir somente ao Pai, na pessoa do Filho, pelo poder do Espírito Santo,
mas que nós devemos viver pelos outros, especialmente aqueles que têm pouco ou nada a ver com a nossa felicidade. E esse é o desafio. É fácil amar aqueles que nos concedem algum nível de felicidade. É fácil amar aqueles que nos favorecem. É fácil amar alguns familiares, não todos, vamos dizer, deixar claro. É fácil. Difícil é amar aquele que não merece. Difícil é amar aquele que te prega numa cruz. Mas é isso que o nosso Pai fez. É isso que Jesus Cristo fez. Amou aqueles que não eram dignos do seu amor. Não apenas indignos, mas merecedores de toda a condenação. Mas Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu próprio Filho, o seu Filho amado, para morrer, para nos dar vida. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Esse é o resumo do que João está dizendo, do que o apóstolo Paulo está dizendo, do que o Evangelho está dizendo. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Quem busca a verdade aproxima-se da luz. E que é a luz do mundo? Senão o próprio Jesus Cristo e aqueles que lhe servem. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, a fim de que as suas obras sejam vistas, não para a nossa glória, não para que nós nos acheguemos diante de Deus e declaremos: olha Deus, quanta coisa boa eu fiz, mas porque essas obras são feitas em Deus, para a glória de Deus e para gerar vida nesse mundo. Deus enviou o seu Filho para morrer em uma cruz, porque Ele amou o mundo, Ele amou a luz, e Ele nos aproximou dessa luz, para que nós não pudéssemos mais viver nas trevas, não apenas como uma possibilidade, mas para de fato nos tirar das trevas. Nós não podemos mais viver nas trevas, nós só podemos viver na luz. Só podemos viver na luz, anunciando a verdade de Jesus Cristo. E o nosso dever, meus irmãos, como povo amado de Deus, o nosso dever é amar o mundo assim como Ele amou, proclamar o Evangelho assim como Ele proclamou, não apenas com as nossas bocas, não apenas com as nossas redes sociais, que facilita muita coisa, né? Dá pra gente dizer que está fazendo muita coisa postando versículo na internet. Não que isso seja errado, com certeza, mas não é só isso. Não é só isso. O nosso dever como povo amado de Deus é amar o mundo assim como Ele o amou. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, para a glória de Deus e para o reino de Deus. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e guarde as nossas mentes em Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.